Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lindo esse versículo, é muito lindo, muito perfeito, de um Deus que nos ama de qualquer forma, de qualquer maneira, e conta conosco, espera que a gente, que nós, possamos nos redimir, nos arrepender e voltar para casa. É como aquela parábola que Jesus conta do filho pródigo, que saiu, foi pro mundo, levou os seus bens, gastou tudo, perdeu tudo, jogou tudo fora. E o pai, enquanto ele estava lá gastando, não sei quanto tempo levou, talvez 1 ano, 10 anos, não sei, o pai ficava esperando. Aquela esperança que o filho ia voltar para casa. Sempre naquela expectativa, todos os dias, olhava o caminho, de onde vinham e iam, para ver se aquele jovem voltasse para casa. Era a única coisa que ele queria. Até o dia que esse jovem, então, perdendo tudo, já não tendo mais nada, nem amigos, nem colegas, nem família, longe da família, sem dinheiro, sem nada, sem emprego, não restou outra coisa, é reconhecer o seu erro e voltar para casa. Quando eu olho para as escrituras sagradas, para mim entender o que é a lei e o que é a graça, é exatamente isso. A palavra de Deus diz assim também que ainda que uma mãe abandone seu filho, ele, o Senhor, nosso Deus, não o abandonará. Que amor, né? Sabe o que significa isso, amar, uma mãe abandonar um filho? Não é que não existe uma mãe que não abandona o filho, tem muitas mães que abandonam os filhos, mas não é a maioria, é a minoria que não tem responsabilidade, porque uma mãe de verdade ela tem responsabilidade, pai tem responsabilidade e ama seus filhos. E eles fazem tudo pelos filhos, porque filho é caro. Filho não é uma coisa barata, não, é caro. E aí então, abandonar um filho é complicado, é difícil. Como é que você abandona algo que você ama? Então quando eu olho para a Escritura Sagrada, eu olho ali, Eva sendo enganado, a mãe da humanidade sendo enganada. Você já pensou se Adão tomasse uma decisão de dizer, não, olha, se dane, eu não vou comer essa fruta que você comeu, eu quero que você se vire, você morra sozinha. Se Deus fulminar você, o problema é seu. Quem mandou você se envolver nisso? Mas acontece que Adão não fez exatamente isso, porque ele amava a Eva. E ele sabia o que significava ele como Adão e ela como Eva. Imagina se Adão então faz uma atrocidade dessa. Adão
ia ver sua esposa morrer, casar de novo, ver sua esposa morrer, casar de novo, ver sua esposa morrer, casar de novo e ver sua esposa morrer. Não. O amor de Adão não deixou isso acontecer. Você vai morrer. Você foi enganada. Eu também vou morrer contigo, então. Aconteça o que acontecer a partir daqui, eu vou morrer contigo. E consumiu aquela fruta proibida, daquela árvore proibida. Que amor, né? Assim, ele repete o amor de Deus pela humanidade. É onde Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o primeiro dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, irmão, tudo que Deus quer é que nós possamos nos arrepender, reconhecer que somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa. Deus nos criou perfeito, criou Adão perfeito, criou Adão para viver, criou. Mas Adão e Eva, eles não têm as qualidades de Deus, que é a onipotência, onisciência, onipresença e presciência. Ele não tem. Por isso que Eva foi enganada. Como muitos de nós somos enganados o tempo todo. Sempre estamos caindo em alguma armadilha. E o demônio sabe disso. Porque ele nos oferece uma oportunidade assim como... E depois que a gente aceita, ele nos acusa. Para Deus, ó, tá vendo? Foi só dar uma oportunidade. E aí, olha lá, ó. Ele não te ama não, porque se ele amasse, ele não fazia isso. A fraqueza do homem, ele aproveita. Assim como ele fez com Jó. Tentou, mas Jó foi mais forte do que ele. Assim que ele tentou Jesus, mas Jesus também superou. Então quando eu olho para a lei como a própria palavra diz, aio. A lei foi o aio, o pai, a mãe daquele povo de Israel, né, que foi escolhido, preparado para a formação de um berço, para o cumprimento da promessa de salvação, de vida para toda a humanidade. Então a lei sempre repreendeu, né? Aqui é como se fosse o pai, né? A mãe, ó, sai daí, filho, sai daí, não sai, não vai lá não. Se você for, você vai apanhar. Ó, eu já te falei quantas vezes. O pai, a mãe sempre preocupado com os seus filhos, com o bem dos seus filhos. Tem filho que não entende nada disso, são rebeldes. Já vi muitas mães se arrependerem, dizer pra mim que tá arrependida de ter filho. É triste, mas isso não impede que elas continuem amando aqueles filhos que ela se arrepende de ter. Eu vou contar um caso pra você. O que é a lei e o que é perder. Nós muitas vezes falamos, nossa, nós perdemos. Tão jovem, se entregou às drogas,
se entregou à bebida, aos vícios. E nos deixou, podia estar aí até hoje. Meu irmão, por exemplo, não foi forte o suficiente, né, para suportar as dificuldades da vida, as motivações, as traições, para suportar as dores, o sofrimento. Se entregou à bebida. Influenciado também pelos amigos, aqueles bons amigos que gostam de você, que te leva para o caminho, né, tortuoso, monstruoso. E aí a gente batia na mesma tecla: ô irmão, não faz isso, irmão. A lei batendo forte nele. E ele chorava: meu irmão, não faz isso, irmão. Irmão, cria juízo, irmão. Foi preso 2 vezes por causa de pensão. Minha mãe brigava todos os dias com ele, para ele se corrigir. Ele era muito bom, tinha um coração de ouro. O que era dele não era dele, era dos outros. Mas faltou a força, a coragem de lutar pela vitória. Se entregou à bebida e acabou morrendo com uma cirrose grave na sua vida. Assim também tem como o filho, né? Morreu com 40 e poucos anos de idade. Podia estar aí junto com a gente, vivendo, feliz, sorrindo, lutando, batalhando. Mas não, nós perdemos ele. Assim como tinha um jovem, né, filho de minha sobrinha, que também, por falta de juízo, caiu nas drogas, foi preso, ficou muito tempo preso. Acabou tragicamente morto. E aí a gente olha uma mãe sentada, né, a minha mãe sentada na beira do caixão, no velório, olhando para aquele filho que poderia ter ouvido as palavras, os conselhos, a lei. Não ouviu. Olhando para minha sobrinha ali, sentada diante do seu filho. Perdi. Podia estar aí. Mas perdeu. Nós perdemos. O que eu fiz de errado? Tudo que eu pude fazer, eu apliquei a lei. Mas ele não ouviu. Não quis ouvir. Não quis atender. Foi contra todo o amor que eu coloquei diante dele. Então, é a mesma coisa. Quando Deus diz que perdeu, é porque esse não voltou para casa. Voltar para casa significa se arrepender, como aquele jovem da parábola de Cristo, pródigo, que se arrependeu e voltou para casa. Voltar para casa significa reconhecer os erros, o pecado, que foi enganado. Voltar para casa significa que você superou os enganos. Então Deus quer que você volte para casa. Não é Deus que vai salvar você, mas é você mesmo reconhecer que você é pecador. Eu sou pecador. Então voltar para cá, Deus quer que eu volte para casa. Aí então, como aquele jovem que voltou para casa, né, ganhou um banho especial, roupas especiais,
anéis de recompensa. Então, a lei é um aio. O aio sou eu, que sou pai. É a minha esposa, que é mãe. E somos preocupados com nossos filhos. E aí nós, então, colocamos a nossa posição e os nossos filhos, cabe a eles a obedecer. Obedecer, reconhecer a autoridade que sou eu. A autoridade é Deus. Então a lei de Deus é essa. Aponta para você, olha, não faça isso, porque isso é pecado. Isso é errado. Então, a lei é isso. A graça é o amor incondicional que eu tenho. A paciência, a perseverança de acreditar, de confiar no meu filho. Assim Deus amou o mundo de tal maneira que Ele acredita em mim. Eu posso cometer qualquer tipo de pecado nessa vida, mas Ele confia, Ele espera, Ele acredita que um dia, ainda assim, eu vou voltar. Eu vou voltar para casa. Eu vou ser como aquele filho pródigo, arrependido. Posso estar ferido, machucado, e Deus vai me receber. É como aquela ovelha perdida que Jesus deixou as 99 e foi buscar. Como ele disse, né? O pastor deixou as ovelhas, as 99 no aprisco, e foi buscar a perdida. E ele encontrou machucada, ferida. E ele pegou no colo, curou as suas feridas, trouxe pro aprisco de volta. Então é isso. A lei e a graça junto, funcionando. Não tem esse negócio de escolha. Não tem esse negócio de dizer Deus vai me salvar porque Ele quer. Não. É porque eu quero, eu mereço. Eu mereço porque eu me arrependi. Eu voltei para casa. Quantos filhos não querem voltar para casa? Porque humilharam seus pais, maltrataram seus pais, tomaram o que tinha direito dos seus pais, não aceitam seus pais, os conselhos, não aceitam a sua lei, a sua graça, não reconhece a graça que ele tem, né, que dos pais que sofrem pelos filhos. A graça, a lei junto. Jesus, unigênito, morreu numa cruz para nos dar esse direito de salvação para a humanidade toda. Não foi só para Israel, mas para a humanidade toda, que estava perdida no mundo. Agora basta você se arrepender. Basta você querer esse amor de Deus e aceitar a lei de Deus, te corrigindo, te chamando a atenção. Não vai lá, cuidado, não faz isso, isso é errado, não faz. É a lei de Deus, a própria Deus nos abençoando, nos protegendo, porque a lei nos protege e a graça nos salva. Sabe por quê? Porque eu tenho o direito de voltar para casa se me arrepender, e Deus me recebe porque eu me arrependi. Ele não quer que nós nos perdemos, vamos perder por aí, que Satanás quer que nós nos percamos.
Não, nós não vamos, porque nós amamos a Deus. Então, Adão não deixou de amar a Deus, mas por amor de Eva, ele nos entregou nas mãos de um amor que resgata, fiel. Que Deus abençoe a vida de todos, dê saúde, força e coragem na luta, e que você possa reconhecer a fidelidade de Deus, a onipresença, a onipotência, a onisciência, a presciência de Deus. E que você não se ofenda nas aplicações da lei que te chama, que às vezes parece ser bruta, mas que é por amor, te protegendo, te guardando. Que Deus abençoe nossa nação, nosso país, nossas autoridades, que ela possa reconhecer a autoridade de Deus na vida de cada um e possa fazer o melhor para todos nós. Que Deus abençoe os doentes nos hospitais, doentes em casas, carcerários, viúvos, órfãos, pobres, miseráveis de toda a terra, todos os países, nações, raças e línguas, para que Deus, com a sua lei e com a sua graça, possa alcançar a todos, em nome de Jesus. Até próximo vídeo.